Boa tarde, turma do oitavo ano. É um prazer estarmos aqui mais uma vez de volta para a gente dar continuidade à nossa aula, onde hoje nós vamos discutir na página 102 até à frente o golpe de 18 de Brumário e a organização do consulado. Claro, a partir de agora a gente vai falar de vez assim, na proposta, nas ideias de Napoleão Bonaparte. Como a gente viu e observamos, no entendimento da burguesia, observou que a França estava precisando ser modificada na questão de começar a trabalhar as suas ideias de Constituição. Mas antes disso, a gente vai observar o golpe ele foi organizado pela burguesia. De antemão vai surgir a ascensão e o prestígio e a honraria a Napoleão Bonaparte. Quem foi Napoleão Bonaparte dentro desse contexto nosso? Napoleão Bonaparte, ele era um cara, digamos que estava ali no meio da sociedade e ele não era visto, até que ele foi se entrando no meio da população, no meio de todo mundo, e começou a ser visto. O que é que ocorre? Também nesse momento aqui, a Igreja Católica, ela também estava inserida no contexto que também tinha grandes poderes sobre toda a sociedade. Então, em julho de 1800, na Batalha de Marengo, Napoleão impôs a derrota do continente Austrália e dos seus inimigos. Baseado com os seus historiadores, na época, eles vão assinar um tratado, o Tratado de Amenes, que é a paz que vai ocorrer entre os britânicos em 1802. Bem, já em 1802 também ocorre que vai haver uma emenda constitucional que vai fazer com que o cargo do cônsul passe a ser vitalício. O que é ser vitalício? Algo que vai passar de pai para filho por tempo indeterminado. Então, diante disso, Napoleão ele vai ser intitulado, ele vai ter um título de imperador da França. E sendo imperador, a partir de agora, que ele foi coroado com esse título pelo Papa Pio VII, chega ao fim o período do regime militar do cônsul, inicia-se um novo momento na França, que é Napoleão, que é o imperador. Bem, como Napoleão agora é imperador da França, claro que ele vai ter ideias, vai ter conhecimento naquilo que ele quer. E diante disso, ele vai começar a era de Napoleão. E na era dele, ele vai criar leis, códigos, tá? Que essas leis, código, vai dar o nome de Código de Napoleão. Ele vai estruturar e organizar aquela sociedade que até no momento quando ele estava sendo cônsul, ele não viu tanta coisa funcionando. Então ele vai mexer na política, na economia, no militar, na educação e em outros campos. Dentro da economia, ele vai implementar leis de reformas que privilegiam a burguesia. Beleza. Mas também ele vai distribuir terras, dando posse delas à burguesia. E vai criar o Banco da França, para poder correr, claro, o dinheiro. E vai estabelecer tributo e possibilitar um maior acúmulo de lucros para a burguesia. Dentro da educação, ele vai criar escolas públicas e gratuitas para toda a população na época. Por que ele vai fazer isso? Porque ele quer que todo mundo tenha um grau de conhecimento dentro do seu governo. Diante disso também, ele vai criar exército, certo? Para formar um poder de armas, quando eu digo armas, homens armados, para poder saber o que fazer caso venha haver uma invasão. Ele também vai reorganizar escolas técnicas e reorganizar o ensino superior. Claro, para que todo mundo pudesse ter
uma escola boa de qualidade. Ele vai também ver a política de militarismo. A ação de Napoleão sempre vai estabelecer controle absoluto sobre a política na França e também sobre a burguesia. O que é que ocorre a partir daí? Dentro da política externa, ele vai procurar ter uma relação ampla de acordo com outros países, com as monarquias. Até porque ele quer ter todo o controle daquilo que vai ocorrer dentro do seu governo. Ele não quer nada que ocorra fora. Então, tudo que for acontecer, claro, ele vai ter seus generais de confiança dentro de cada setor e de outros setores para ter o controle do que vier a acontecer, o que vai faltar. Isso quer dizer, Napoleão Bonaparte ele não foi 100% ruim e nem 100% bom. Ele usou a balança para medir aquilo que ele achava que era necessário. A política expansionista de Napoleão teve acesso de imediato através de alianças com a monarquia absoluta. Claro, ele vai fazer algumas alianças para expandir o seu império. Ele vai conquistar vários lugares, ele vai conseguir vários territórios. E, diante disso, Napoleão Bonaparte, ele vai conquistar a Itália, a Espanha, a Austrália, etc. Mas, cada vez mais que ele conquistava o lugar, ele tinha sede de conquistar outros lugares. Então, foi a fase da expansão territorial na Europa, com a rivalidade entre França e a Inglaterra. Ele não conseguiu dominar a Inglaterra, até porque a Inglaterra tinha um grande exército formado que sempre estava a ponto a não deixar que ocorressem invasões no seu território. Então, foi o que houve. Napoleão elaborou uma estratégia política para evitar que qualquer contato território entre a Inglaterra e os reinos estivesse sob seu domínio. O que ele vai criar, na verdade, é chamado bloqueio continental. Se você for observar, a Inglaterra, que os ingleses, eles tinham uma produção de chá muito grande, certo? Eles exportavam esse produto para outras regiões. Com esse bloqueio continental que Napoleão Bonaparte cria, ele está impedindo que os ingleses exportem seu produto. Eles não poderiam passar pela rota que não fosse por onde Napoleão Bonaparte tinha designado. Bem, diante disso, por volta de 1807, a Inglaterra declarou bloqueio continental e confiscou os navios que passassem por lá e que não fosse com a ordem de Napoleão Bonaparte. Bem, meus amores, isso vai causar uma instabilidade entre Napoleão Bonaparte e outros países que também estavam tentando, digamos que, sair da crise que vinha acontecendo. Basicamente, a gente pode estar observando que o comércio, o caráter de rigidez e repressão do bloqueio continental, claro que vai trazer para alguns países insatisfação do que vinha acontecendo, mas a intenção realmente de Napoleão Bonaparte era com os ingleses. O episódio histórico que determinou o início à queda de Napoleão Bonaparte contra a Rússia, os russos não concordavam com a política de expansão que os franceses queriam colocar como bloqueio continental. Se observa aí, meus amores, que o exército, Napoleão Bonaparte vai formar um exército para poder invadir os países que não estavam de acordo com os seus critérios do bloqueio continental. Então ele vai para a Rússia com 600 mil homens armados para invadir o território. Claro que nesse período que ele saiu, era um período muito frio, que de uma forma ou de outra, muita gente morreu até chegar na Rússia. Quando ele chega para invadir e reivindicar a Rússia, e seria quem estava no comando no momento da Rússia, era o czar. E o Alexandre I esperava Napoleão Bonaparte chegar. Infelizmente, Napoleão Bonaparte não conseguiu vencer
a guerra, e praticamente cerca de 500 mil homens faleceram. E quando ele volta para a França, os restauradores, que eram os jacobinos, começaram a mexer os pauzinhos. Para quê? Para tentar tirar ele do cargo, porque diante disso ele gastou muito dinheiro público investindo nessa conquista na Rússia, aonde ele não teve êxito. Para os historiadores, Napoleão Bonaparte teria dado um passo maior do que as pernas nesse momento da história. E ele vai simplesmente, a partir daí, começar a cavar sua sepultura. Em que sentido? Da sua saída do poder da França. A derrota para a Rússia foi apenas um estopim para a Rússia e também para os franceses. Foi um estopim, aonde a crise começou a acontecer na França. Então, gente, desde cedo Napoleão foi considerado um militar bastante habilidoso e estrategista, mas, para alguns historiadores, ele não usou uma cautela para poder ir tentar conquistar a Rússia. O que é que ocorre? Foi-se convocado uma Assembleia de Constituinte para derrubar Napoleão Bonaparte do poder de vez. Diante disso, meus amores, nessa Assembleia, vai se trabalhar a crise financeira que ocorreu na França por causa desse impulso que Napoleão Bonaparte teve, e levou a derrota de Napoleão Bonaparte por seguintes critérios. Primeiro, o afastamento da classe burguesa por não concordar com os objetivos do imperador, a falta de apoio da população, que estava passando sérios conflitos, que seria a fome e a miséria. Isso já era o estopim da saída dele. A péssima colheita que ocorreu no momento do aumento da fome e da miséria, o alto gasto financeiro que ele fez acontecer, e a derrota para incentivar a Rússia, que levou à morte de mais de 500 mil soldados franceses. E o fortalecimento das práticas do restaurador para a monarquia, que no caso aí seria o jacobino. Então, gente, esse enfraquecimento de apoio interno com Napoleão Bonaparte vai se dar sua derrota em 1813, na Batalha de Limo, através do Tratado de Fontenay. Napoleão foi deposto do cargo e, automaticamente, quem vai para o poder é o rei Luís VIII. E Napoleão Bonaparte, ele vai ser preso, certo? Ele vai ser preso numa ilha, e só que Napoleão Bonaparte não vai ficar quieto, até porque, por mais que ele tenha perdido a batalha na Rússia, ele ainda vai ter adeptos do seu lado. Só que Napoleão Bonaparte, ele foge, certo? Lá dessa ilha. E ao voltar, ele volta ao poder por 100 dias, e por 100 dias ele faz uma besteira. O que é que vai ocorrer a partir daí? A partir do momento que ocorre, os restauradores vão se fortalecer e vão derrubar ele do poder. Mais uma vez, ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, e lá ele vai falecer em 1821. Com a morte de Napoleão Bonaparte, vai haver o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, que vai ocorrer, eles vão retratar e começar a pensar em novas estratégias para a França, isso em 1814, porque de antemão, para discutir quem realmente iria ficar no poder após a morte de Napoleão Bonaparte, que estava uma bola de neve no contexto da França. Meus amores, então, diante disso, chegou o fim do período napoleônico para a Europa, principalmente o fortalecimento de uma potência, que seria a Inglaterra, e a Revolução Francesa passa a ter uma nova pessoa que vai estar tentando buscar a aliança entre a Rússia, a Prússia, a Ásia, a África,
com interesses, com alguns interesses que estão relacionados ao contexto social. Essas três nações estão organizadas em Santa Aliança, que teria a função de, inclusive, de combater as ideias liberais e manter a monarquia no poder absoluto em toda a Europa. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.